Coloca o texto bíblico aqui. Quem está comigo aqui, bem forte, diga glória a Deus. É isso, Espírito Santo. Quantos estiveram aqui no domingo passado, no domingo pela manhã? Levanta a mão, todos que estiveram. Glória a Deus. Agora eu quero fazer apenas um pedido. Preste atenção. Você que não esteve aqui domingo passado, está no nosso YouTube a primeira mensagem da série Prosperidade e Paz. Você não tem ideia, não estou dizendo isso com vaidade, mas nós falamos sobre os 3 T's da riqueza. Nós falamos sobre talento, falamos sobre tempo, e aqui no tempo eu falo sobre governo do tempo, e falo sobre gestão do tempo e discernimento do tempo, e falamos também sobre tesouro. Tempo, talento e tesouro. Você não tem ideia, vai virar você ao avesso. Se você não assistiu, assista. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a prática desta palavra. Lembrando, os 4 domingos do mês de julho, nós teremos a continuidade desta mensagem da série Prosperidade e Paz. Amém? Coloca o texto bíblico. Amém? Obrigado, nossa equipe. Quantos podem aplaudir a equipe da mídia? Me ajuda aí. Aplauda a mídia. Muito obrigado. Ontem teve o churrasco da equipe da mídia. Por isso que você vai perceber os meninos andando meio devagar hoje. Fiquei sabendo que alguns fizeram um estrago na carne lá, Alexandre. Meu Deus. Está escrito assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, meu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Coloca o tema dessa mensagem aqui. Hoje eu quero falar sobre um tema que Deus tem falado muito comigo. Esforça-te. Nós temos uma mentalidade que nós vamos vir para a casa do Senhor e Deus vai fazer tudo por nós. Sim ou não, irmãos? Só que eu quero mostrar hoje o que acontece na prática da vida cristã. Amém? Feche os seus olhos. Estenda as suas mãos para cá, você que pode. Libera uma palavra sobre mim. Você pode fazer isso? Você pode abrir os seus lábios. Você pode rasgar o teu coração. Você pode liberar uma profecia, um decreto, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Você pode fazer algo para tocar os céus. Ninguém pode receber se antes não estiver disposto ou disposta a entregar alguma coisa. Sim, Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui entregando o governo desta casa na tua presença. Nós entendemos que esta palavra, ela só consegue se tornar ações de justiça se o teu Espírito entrar em cada coração. O que faz da igreja e não um lugar de ensino trivial é a presença da pessoa do Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, trabalhe em nossos corações, passeie em nosso meio nesta manhã. Ninguém é maior do que tu neste lugar, ninguém é maior do que tu nesta casa. Toda a casa está cheia da tua glória. Levante as suas mãos e adore comigo. Estou preparando o caminho. Abra o teu coração, declare essa canção. Você pode fazer isso? Endireitando as veredas. Eu não abro mão. E cada vez mais diminuindo. Eu ainda não ouvi a sua voz. Declare, vai. Porque importa que ele cresça. Aí eu quero flutuar nessa manhã. E nele o meu
sei você, mas eu quero Deus. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Só quem está aqui declare bem forte. Declare! Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pela última vez, declare. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com Escute. Qual seria o timbre da minha voz, Vivian, se esta fosse a última canção da minha vida e da sua? Qual seria o comportamento do meu coração se esta fosse a expressão maior do meu ser? Levante as suas mãos, vamos tocar os céus, vamos. Esse culto não passa de um encontro se o Espírito de Deus não se mover sobre este lugar. Eu sinto a glória dele aqui, vai. Oh! Meu Deus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Escute. Moisés está morto. Quando de repente Deus olha para um moço como eu e como você, Deus entende que alguém que não parece ser pode se tornar. Ele olha para o moço chamado Josué, e Deus então decide levantá-lo, porque normalmente Deus é especialista em pegar quem não é para torná-lo nele. E talvez esse seja o seu pensamento. Você é alguém que olhando para si não consegue se enxergar na dimensão que o céu te enxerga. E você está dizendo: como pode eu? Josué está com medo. Afinal, Moisés não é qualquer um. Moisés é o maior líder da história de Israel. Só que Moisés morreu. Diga comigo, Moisés. Mais forte, Moisés morreu. E quando Moisés morre, Deus decide levantar um sucessor. E o incrível é que Deus normalmente, para poder mexer comigo e com você, Ele levanta alguém completamente diferente de Moisés. Esse garoto olha para si como você tem olhado para você. Ele está cheio de medo. E antes de começar a missão, ele já está pensando em desistir. Talvez é isso que esteja acontecendo com você. Você mal começou e já está pensando em desistir. Só que de repente, diga comigo, de repente. Fala comigo mais forte, de repente. Porque Deus é especialista em se manifestar no de repente. A voz de Deus bradou dizendo assim: não
te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasmes, nem te assustes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. Fala para quem está do seu lado, é tempo, não, com voz de profeta, é tempo de se esforçar. Não vai ser mamão com açúcar, como dizem os baianos. Não vai ser fácil demasiadamente, como alguns pregam. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que suar. Você vai ter que empreender energia. Eu me lembro, pastora Jordana, e ela nem sabe sobre o que vou falar. Mas eu me lembro que as coisas não foram sempre fáceis como parece. Nós falamos sobre a riqueza na condição de dom de Deus. E alguém pode dizer nessa manhã, pastor, se a riqueza é um dom, por que então que eu devo me esforçar? Porque quando eu me esforço, eu estou comunicando aos céus que eu acredito naquilo que Deus disse a meu respeito. Porque quando você se esforça, você está dizendo: Deus, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo diante das adversidades, eu acredito na palavra que o Senhor falou, ao ponto de me mover antes que o milagre aconteça. Escute, coloca para mim aqui. Eu me lembro que eu era apenas uma criança. Eu tinha apenas 1 ano de idade. Falo pouco sobre isso porque não tenho a intenção de sensacionalizar. Não é algo que eu gosto de falar, não porque sinta alguma coisa, mas porque não quero ofender aqueles que passaram comigo no processo. Em Isaías 49:15, escute, está escrito assim, nós não estamos falando de um texto que qualquer profeta profetizou, nós estamos falando sobre Isaías, entre os 5 profetas bíblicos que profetizaram sobre a primeira vinda do Cordeiro. Isaías foi conhecido como profeta messiânico, profeta assertivo, profeta pontual, pelos detalhes da riqueza daquilo que ele profetizou antes que o menino viesse. E ele diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Porventura, se ela esquecer, diz o Senhor, eu não esquecerei de ti. Se você não sabe, não existe na terra relacionamento mais profundo do que o relacionamento de uma mãe com seu bebê que está amamentando. Não existe na terra um relacionamento mais íntimo do que este relacionamento. O Senhor está dizendo: se esta mãe abandonar esta criança no processo de amamentamento, eu, Senhor, estou dando a minha palavra, eu não vou abandonar. Eu tinha 1 ano de idade quando fui abandonado pelos meus pais. Eu não me lembro bem, mas eu colhi muitas consequências difíceis deste abandono. Eu era um garotinho que fui levado de um lado para o outro. Meu pai foi para um canto, minha mãe foi para outro. De repente eu estava morando na casa da minha avó. Eu me lembro que a minha avó, ela era muito dura. Quando eu digo muito dura, eu estou falando no aspecto de ser extremamente dura. Mas a minha avó
ela conseguiu plantar dentro de mim algo que ela só recebeu na velhice. Ela sabia da importância do evangelho, ela sabia da importância do relacionamento com Deus, mas ela não conseguiu acessar isso durante a sua juventude. Mas no final da sua carreira, ela se entregou a Jesus. E a minha avó então me apresentou, na minha infância, a pessoa do Espírito Santo. Mas eu me lembro que quando a minha avó fez 60 e alguns anos, eu tinha 7 anos de idade quando ela morreu. E mais uma vez eu estava só. Eu não sabia o que fazer. Quando um tio e uma tia decidiram me hospedar por um tempo, diga comigo, um tempo. Eu me lembro que foi muito duro esse tempo, porque no meu coração, eu queria, como a maioria das crianças, ter um pai, ter uma mãe. Eu queria ter a presença do afago do meu pai. Eu queria ver o sorriso da minha mãe pela manhã, mas eu nunca tive isso. Quando os meus tios começaram a me criar, algumas coisas começaram a nascer dentro de mim, porque eu via que eles se esforçavam, mas no fundo, não dependia deles. Era uma realidade muito difícil para eles gerenciarem. Quando eu fiz 17 anos, diga comigo 17. Eu cheguei na minha casa e não sabia que minha sogra estaria aqui. Minha sogra está aqui, ela se lembra desse dia. Eu cheguei na minha casa por volta de 19 horas. Quando eu cheguei na minha casa, isso nunca contei para ninguém. A minha cama estava desmontada, que era a única herança que o meu pai me deixou. Do local que o lixo é colocado na rua. E uma mochila com as minhas roupas estavam lá. Eu estava sendo despejado. Só que eu era um garoto que não tinha a menor condição de cuidar de si. Eu comecei a chorar. Eu não sabia o que fazer. Minha sogra então decidiu ir lá, me buscou, me deu asilo durante aquela noite. No outro dia, nós começamos a tentar planejar o que faríamos. Mas escute o que eu vou dizer. Ali começou um processo de dor. Ali começou um processo onde o Espírito Santo começou a trabalhar no meu homem interior. Eu não tinha a menor capacidade de trabalhar em lugar nenhum. Mas a partir daquele dia, nós alugamos uma kitnet. E eu percebi que eu tinha um problema que até então eu pensava que não tinha. Olhe para mim aqui. Eu estava sozinho, com medo, e eu decidi começar a trabalhar. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu descobri que eu tinha um problema de aprendizado. Eu não conseguia aprender nada que me ensinavam. Para você ter noção, a situação era tão desafiadora, mas tão desafiadora, que quando eu tinha 7 a 10 anos, sabe qual era o meu apelido entre todos os amigos? Naquela época não era bullying, mas o meu apelido era doente. Eu não tinha problema nenhum físico, mas porque as pessoas pensavam que eu tinha problema na cabeça. Porque se alguém falasse para mim: Eduardo, busca água por favor, quando eu chegava perto do bebedouro, eu não lembrava o que eu fui fazer lá. E eu voltava e perguntava: o que é que você pediu? Contudo, essa era a dinâmica da minha vida.
eu desenvolvi vários bloqueios. Coloca aqui para mim. O bloqueio do aprendizado era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Escute. Em um mesmo ano, e minha sogra participou disso. Alexandre, eu fui demitido por incompetência de 6 empresas. Todas as empresas que eu trabalhei, pensando em casar, que eu queria muito me casar, todas as empresas, nenhuma permitia que eu saísse do período de experiência. Eu não conseguia prosperar, eu não conseguia aprender, eu não conseguia avançar, eu não sabia o que fazer, e eu chegava, eu passava noite chorando, sem saber o que fazer, desesperado, porque eu não conseguia sair do lugar. Até que um dia eu percebi, em Juízes, no capítulo 6, no versículo 12, está escrito assim: então o anjo lhe apareceu e lhe diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. O anjo está aparecendo para um homem comum, como eu e como você. O nome desse homem é Gideão. Quando o anjo aparece, a primeira coisa que o anjo faz questão de dizer é: eu sou contigo, homem de valor, homem valoroso. E Gideão responde assim: se o Senhor é comigo, por que então que eu sou o menor da minha casa, e a minha tribo é a menor de todas? Em contrapartida, ele está dizendo: o céu me enxerga como um homem de valor, mas eu me enxergo como um homem pequeno, miserável. E esta era a realidade da minha vida, porque eu tinha uma percepção sobre mim totalmente diferente da percepção que Deus tinha. Isso é chamado de autoimagem. Chamado de quê? Você não entendeu. Mas se a tua autoimagem não estiver alinhada com a autoimagem que o céu tem de você, você nunca vai ter a confiança dos céus para fazer coisas grandes. Não entendi. O céu via ele como alguém extraordinário, mas ele se via como alguém pequeno. E Deus não pode usar em alto nível alguém que não tem revelação acerca de quem era em Deus. Pastor, por que a sua autoimagem estava deturpada? Porque desde pequeno falaram para mim: você vai ser igual ao teu pai. Não vou entrar nessa história, mas meu pai viveu uma vida muito difícil. Meu pai foi expulso da polícia 3 vezes. Você vai ser igual ao teu pai. Você não vai comprar nada, não vai prosperar, não vai ter família. Alguém um dia pegou um jornal que o meu pai foi capa, esfregou na minha cara dizendo: você vai ser como ele. E a autoimagem é o resultado daquilo que falaram para você que você é. E talvez as pessoas que falaram, elas falaram porque elas não tinham discernimento. E as pessoas falaram para mim: você é doente, você é burro, você é limitado, você não serve para nada, você não vai dar em nada. E daqui a pouco o céu estava dizendo: Eduardo, eu te vejo como alguém de valor, mas eu estou dizendo para mim, eu me vejo como a terra me vê, como alguém limitado, como alguém burro, como alguém que não sai do lugar, como alguém que não consegue avançar. Se você não resolver ou equalizar a sua autoimagem, você nunca vai viver o sobrenatural. Olha o que o céu está dizendo: ei, Gideão, não importa o que a tua tribo te falou, não importa o que os teus pais disseram, por mais influência que eles tenham, o que importa é o que o céu está dizendo. E o céu está dizendo: eu te vejo como alguém de valor, eu te vejo como alguém extraordinário, eu te vejo como alguém próspero.
Coloca a mão na tua mente e fala comigo. A partir de hoje, nós não estamos brincando de ser igreja. Bem forte, a partir de hoje, eu aceito ser como o céu me desenhou. Eu sou tudo aquilo que Deus disse que eu sou. Mais forte, eu posso tudo aquilo que Deus disse que eu posso. Eu vou viver o extraordinário. Por Ele que eu estou gastando. Vai, declare. Minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Escute. 6 demissões em um ano. Mas a última demissão mexeu comigo. Porque o diabo sabe como te ofender. O dono da empresa olhou para mim e falou: rapaz, preste atenção. Você pode escolher o que quiser na vida para fazer. Mas se tem uma coisa que você não presta, é para ser vendedor. É para ser... Me demitiu. Fui embora chorando. 18 anos de idade. Sem ter dinheiro para pagar o aluguel. Sabe como que eu fazia nessa época? Não me orgulho disso. Mas a dona do imóvel acordava às 6, eu acordava às 5 e saía mais cedo que ela. Ela nunca me achava lá para me despejar. Eu não tinha dinheiro. Mas eu comecei a ficar esperto, irmão. Porque tem hora que ou a gente dá um jeito ou se arrebenta. Mas escute. Eu falei assim: Deus, me ensina o que eu tenho que fazer para me mudar de vida, porque eu não quero viver essa vida que eu estou vivendo. Me dê graça, Deus, porque eu quero avançar. Foi quando o Espírito Santo me visitou e me levou lá em Zacarias 4:10. Nós conhecemos bem Zacarias 4:6, que diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas poucos conhecem Zacarias 4:10. Em Zacarias 4:10, pode mudar, coloque no próximo. Está escrito assim, essa palavra é para alguém aqui nessa manhã: não menospreze os pequenos começos. Eu vou repetir: não menospreze os pequenos começos. Vou repetir: não menospreze os pequenos começos. Nós estamos na era da grandeza, sim ou não? Tudo tem que ser grande, sim ou não? Tudo que é pequeno não tem valor na era da grandeza. Mas o Espírito de Deus falou comigo: eu vou te treinar no pequeno, porque quem não é fiel no pouco não pode ser levado para viver o muito. Nesse tempo, eu comecei a passar a noite toda orando, pedindo a Deus um presente. Diga comigo: um presente. A pergunta que eu quero te fazer é: quem acredita no sobrenatural aqui? Eu falei: Deus, se uma árvore é conhecida pelos frutos, por mais que eu seja a coroa da criação de Deus, significa que os frutos que eu estou produzindo denunciam que aquilo que estão falando é verdade. As pessoas estão dizendo que eu sou burro, as pessoas estão dizendo que eu não vou dar em nada, mas os frutos que eu estou produzindo é o resultado do que elas estão falando. Então quero te pedir algo. Eu quero que o Senhor me visite. Eu vou começar a passar as madrugadas orando. Eu quero que o Senhor me visite. E nas madrugadas eu quero que o Senhor faça algo que, se eu contar para alguém, vão rir de mim. Eu quero que o Senhor troque o meu cérebro na madrugada. Eu comecei a chorar às madrugadas. Eu não estou dizendo isso para aparecer, porque pouco falo sobre o assunto. Foi a primeira e única experiência durante aqueles meses que eu vi demônio na madrugada. Eu nunca vi, não sou daqueles que falam coisas que não vivi.
Eu comecei a ver demônios na madrugada. Era uma situação, uma guerra travada, e eu colocava a mão na minha cabeça e falava: Deus, Deus, os meus resultados precisam mudar, mas o Senhor precisa trocar o meu cérebro. Eu não consigo me lembrar de 3 palavras, Deus. Na escola, escute o que eu vou dizer. Sabe aquela sensação que se o professor não tiver misericórdia, você não passa nem de semana? Foi o primeiro e o segundo grau. Sabe o que é você? A média era 5, você tirava 4,5, o professor ficava com dó. Já que não vai dar em nada mesmo, passar. O Senhor falou assim: filho, eu vou abrir uma porta. Só que nessa época eu já estava igual você. Eu já acreditava no Espírito Santo. Então eu comecei a gritar dentro de casa de madrugada: Deus vai abrir uma porta. Deus falou comigo: Deus vai abrir uma porta. Eu vou virar gerente de uma grande empresa. E aleluia. E o pau quebrando. Só que de repente a porta abriu. E não era da gerência. Era para trabalhar na limpeza das redes de loja Novo Mundo. Aí eu falei: Deus, isso não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai me levar para a limpeza. Eu cheguei lá na Novo Mundo. Eu não queria ir, mas a condição não me permitia escolher. Porque tem hora que Deus vai te levar a fazer coisas que você não quer, e vai fechar todas as portas para que você não tenha poder de decisão, porque isso faz parte do processo que Ele tem na tua vida. E eu cheguei lá, pensei, eu vim me candidatar para vaga. Não tem vaga não. A única vaga que tem aqui é da limpeza. Só que tem um negócio: a gente não contrata homem, só mulher. Fui embora, virei as costas. Quando eu estou na porta da loja, eu nunca tinha tido experiências grandiosas com Deus. O Espírito gritou: volta! E eu olhei para o lado e falei: volta onde? Quem? E o Espírito Santo disse: volta, porque a vaga é tua. E eu falei: não, a vaga não é minha não, Espírito Santo. Para limpar não, Espírito Santo, escolhe outro. Lembra do pastor Rodrigo, Espírito Santo? Não, Espírito Santo, pastor Douglas, pastor Márcio, eu não. E o Espírito Santo bradou dizendo: volta. Eu voltei. O gerente chamava Tiago, da loja do Novo Mundo, em frente ao Marcos. Os antigos com mais de 100 anos vão lembrar que tinha Marcos no setor Serrinha, irmão. Você não está entendendo? Marcos, eu não sou dessa época não, moça, eu sou esse povo aqui. Eu sou da época da Store, do Store lá. E eu me lembro que eu voltei. O Tiago falou assim: não tem como contratar, porque a empresa só contrata mulher, porque homem não sabe limpar. E tem um problema, eu tenho um problema com limpeza. Quando ele falou: tem um problema com limpeza, eu falei: Espírito Santo, não é para mim. Ele tem problema com limpeza. A loja tinha 500 metros quadrados. Aí o Espírito Santo me deu a primeira estratégia. Diga comigo: primeira estratégia. Porque quando você depende da terra, você vai ter que ficar na expectativa da terra te entregar alguma coisa. Mas quando você depende do céu, se prepare para receber estratégias da parte de Deus. Eu recebi a primeira estratégia, e eu não sabia nem o que significava estratégia. Aí eu falei assim: estratégia, Espírito Santo, me dá um dicionário aí, Espírito Santo, que eu não sei o que é isso. Aí ele falou assim: volta lá e fala para ele assim: me dá 3 dias, porque em 3 dias o cordeiro morto ressuscitou. Em 3 dias Abraão se movimentou com Isaac até o Moriá. Em 3 dias eu posso mudar a tua sorte. E fala para ele assim: você não precisa me pagar nada, mas dá 3 dias e você vai limpar a loja de graça em 3 dias. Eu falei: Jesus, eu não tenho dinheiro para almoçar. 3 dias. E se o senhor gostar do meu trabalho, o senhor me contrata. Ele achou a minha ousadia interessante e disse sim. Aí eu me lembrei da viúva de Sarepta. Sabe por quê?
Ela disse: eu não tenho. É o que você está falando. Só que eu me lembrei que a única coisa que a minha avó sabia fazer, ela deixou de legado para mim, não de herança. Herança foi só a cama de madeira do meu pai. Ela deixou um legado. Antes de morrer, quem limpava a casa? Quem lavava a louça? Não era opcional. Sistema nervoso. Eduardo, já limpou a casa? Meu Deus, aquela voz. Por isso que eu amo a voz do Espírito Santo, que ela é branda. E a vara de goiaba do lado da cama. Meu Deus, é forte. E eu me lembro que a minha avó me treinou. E eu aprendi a lavar louça e limpar a casa como ninguém. Tenho trauma de limpar a casa até hoje. Se tiver alguém limpando a casa, eu vou embora. Chego em casa e falo: vai, sobra para mim. Escute, me dê tua atenção, não se distraia. Eu me lembro que nessa ocasião, eu lembrei e quero dividir com você essa verdade. Eu não tenho nada, era a minha mentalidade. Mas Deus não faz do nada alguma coisa. Vou repetir. Deus não faz do nada alguma coisa. Deus precisa de um ponto de partida para multiplicar. A única coisa que eu sabia era limpar. E Deus não pode dar gerência para quem só sabe limpar chão. Só que naquela época eu estava como uma criança, pensando como criança, fazendo coisas de criança e discutindo com Deus. E hoje eu entendo que se eu quero gerência, eu tenho que me preparar para... E eu sabia limpar bem. Deus falou assim: se sabe limpar bem, vai limpar bem o... Só que se submeter ao processo de limpar chão, eu vou treinar para gerência. O problema é que quando a porta do chão abre, a gente não quer se submeter ao processo. Por isso que aquilo que Deus falou dentro de você, porque quem colocou gerência dentro de mim não foi eu. Eu não tinha essa capacidade. Filipenses capítulo 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Só que em 2:13 ele diz: é Deus que opera em você, aqui dentro, o querer. E aqui fora, o realizar. Quem plantou gerência dentro de mim foi Deus. E quem ajudaria-me a realizar este sonho é o próprio Espírito Santo. Então aquilo que está gritando dentro de você não é coisa tua. Mas quando algo grande começar a gritar dentro de você, comece a se preparar. Você está comigo? Diga glória a Deus. Escute. Fui limpar a loja. Limpei como ninguém. Eu ficava suado, cansado todos os dias. Eu falei: Deus, eu não dou conta. O Tiago, eu digo isso com respeito, mas o Tiago era daquele gerente à moda antiga. Quantas dezenas de vezes ele enfiou a minha cara dentro do vaso? Aonde? Dentro do vaso, e disse: ficou cocô aqui embaixo, você não viu? Não dava processo, não era bullying, era crescimento. Dentro do vaso. Quando terminava a limpeza, ele ia conferir desse jeito. Debaixo da pia, ele fazia assim, ó: tá sujo, limpa. Um dia o Espírito Santo me deu uma segunda estratégia. Olha que loucura é essa. Ele falou assim: pega o pouco dinheiro que você tem, vai lá no Marcos, compra um produto de limpeza, cheirinho. Toda vez que alguém entrar no banheiro e fizer o número 2, aleluia, se é gente também, você entende, né? Você vai lá e solta o cheirinho. Eu quero que a marca dessa loja seja os banheiros cheirosos. O banheiro o quê? Deus está no futuro. Quando Deus te der uma estratégia, não questione, porque Ele sabe quem vai entrar no banheiro que está cheiroso. De repente o diretor nacional da empresa vai aonde? Na loja. E como ele é ser humano, deu vontade de ir no... E só eu sei disso, mas ele fez o número 2. Porque o pau quebrou, foi para cima de Joa.
Quando ele saiu do banheiro, ele usava terno e gravata. Ele gritou dizendo: Tiago! Ele andava com as duas mãos no bolso assim. Falou: Tiago! Cara de mal. Pode promover a menina da limpeza, que essa é boa demais. E aí eu estava latindo. Eu nunca tinha passado de 30 dias numa empresa. Todas eu fui demitido antes dos 30 dias. E eu estava vivendo um ciclo novo. Porque a partir daquele dia eu tinha percebido que a minha sorte tinha sido mudada. Alguém me perguntou esta semana: crente tem sorte? Tem sorte. Pastor, sério? Crente tem sorte? Que heresia é essa? Jeremias 29, 11 a 14. É só você ler lá. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. O que aconteceu? Eu senti que Deus tinha mudado a minha sorte. Então, pela primeira vez na vida eu fui promovido. Diga promovido. Eu fui promovido por um pacote. E eu fui embalar presentes. Fiquei no pacote, agora eu quero ser um pouco mais rápido. Fiquei no pacote, aprendi a embalar. Fui para a conferência, onde recebia os caminhões. E tinha que ser um bom conferente, porque senão as mercadorias davam falta e o gerente mandava o conferente embora. Fiquei na conferência, me lembro até hoje, que o Espírito Santo começou a liberar sobre mim um espírito de excelência. Diga espírito de excelência. Excelência não é alguém dotado de um dom especial. A Bíblia diz que Daniel tinha o espírito de excelência. O espírito de excelência é de alguém que quer ofertar o excelente. E eu me lembro que eu procurei a tia da pastora Jordana e pedi uma ajuda. Falei assim: a senhora pode me ajudar a fazer as placas para mim poder arrumar o depósito da empresa? Eu arrumei o depósito da empresa. Eu não sabia nem o que era departamento naquela época. E sem saber, eu comecei a montar departamentos dentro do depósito da empresa. E aí então eu me tornei o guardião do depósito sem ser responsável. O gerente então me convidou para abrir e fechar a loja todos os dias. E ele começou a me ensinar, me humilhar. E eu me lembro que aquela humilhação, Deus falava comigo assim: está tranquilo. Se submeta. Dava o horário, todo mundo podia ir embora. Meu horário era 5 horas da tarde. Eu ficava todos os dias até 8. Eu me lembro que quando eu precisava sair mais cedo, ele falava: não pode. E o Espírito Santo falando: não fale uma palavra, porque eu estou usando ele para poder aperfeiçoar você. Sabe o que você está passando hoje? Que você está dizendo: eu não suporto. Deus está dizendo: sou eu usando esta circunstância para poder aumentar a pressão ao ponto de gerar dentro de você o que eu preciso. Você está aqui, diga glória a Deus. Escute. Chegou um dia que o que eu tanto sonhava aconteceu. Eu fui promovido a vendedor. Diga comigo, vendedor. E como vendedor, eu estava no Novo Mundo. Nós éramos 12 ou 13 vendedores. E os melhores vendedores do Brasil estavam na loja que eu fui, que eu caí. Eu me lembro que no meu primeiro mês eu fiquei último lugar. Último lugar. O gerente me chamou e falou assim: Eduardo, presta atenção. Eu gosto muito de você. Você começou aqui na limpeza. Você foi para a conferência, o pacote. Agora você é vendedor, você está no 4º cargo na empresa. Só que aqui eu não rebaixo ninguém. Se você não conseguir desenvolver em 3 meses, eu vou te mandar embora. Você escutou? Eu falei: escutei. Foi quando o Espírito Santo me visitou. Escute o que eu estou dizendo, que alguém precisa ouvir isso. O Espírito Santo me visitou e me deu mais uma estratégia. O Espírito Santo aqui, ele trabalha como odégio. João 14, 26 diz:
Mas o Consolador, coloca o próximo lá, capacitação no tempo da espera. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Eu não consegui desenvolver na escola, porque eu tinha bloqueios. Então o Espírito Santo, eu convidei ele para ser o Odégio, meu professor particular. E eu falei: Espírito Santo, fala comigo, me ensina aquilo que eu não tive condições de aprender, me ajuda a remir o tempo. E o Espírito Santo então começou a falar comigo. Ele disse: filho, preste atenção, na loja que eu te plantei, porque não existe coincidência para Deus, tem o melhor vendedor do Brasil, e o melhor vendedor do Brasil vai te dar aula de graça. Eu falei: como? Vai te dar aula de graça. O que ele demorou 30 anos para aprender, eu vou te ensinar em 3. Escute o que eu estou dizendo aqui. Quem acredita em milagres aqui? Se você ouvir o que o Espírito Santo está falando, Deus vai te ensinar coisas em poucos meses que alguém demorou muitos anos para aprender. O nome desse vendedor era Jorge. Era o quê? O Jorge, todo mundo ficava na porta da loja, na porta. O Jorge ficava onde? No fundo da loja. Quem vendia 5, 6 vezes mais do que todo mundo? O Jorge. Cada 10 clientes que entrava na loja, 9 era o quê? Para falar com o Jorge. Eu falei: não tem jeito, Espírito Santo. O Senhor falou assim: vai lá no crediário, monta vários bloquinhos, coloque na mão e observe tudo o que ele fizer durante 30 dias. Eu falei: mas aí, Espírito Santo, eu vou ficar em último de novo. Ele falou: não tem problema, é tempo de o machado. E eu comecei a observar o Jorge, diante dos céus abertos. Jorge foi para a esquerda. Jorge foi para a esquerda. Jorge disse: olá, querida. Esse Agi não gostava. Eu anotava: olá, querida. Esse negócio funciona. Jorge, até hoje eu tenho um negocinho aqui que eu peguei do Jorge. Jorge mexeu o pescoço. Até quando o Jorge ia no banheiro. Eu estava no banheiro, o Jorge falou assim: deixa eu te perguntar um negócio. Você tem problema de homossexualidade? Não tenho. Não, vou casar daqui uns dias. Falei: mas por que toda vez que eu venho no banheiro você vem junto? A minha forma mesmo. Entendeu? Eu vim, só vim. Mudei meu horário para almoçar no horário do... Eu sentava na mesa do lado porque ele ficava com ciúmes. Ele não deixava eu sentar na mesa dele. Eu sentava no lado. Jorge pediu 2 ovos, um bife, 2 cebolas, um pouquinho de arroz. Faz igual do Jorge para mim. Jorge come isso, isso, isso. Jorge andava assim, ó. Como é que você acha que eu comecei a andar? Um dia o Jorge chamou o gerente e falou assim: eu acho que ele está ficando doido. Tudo o que eu estou fazendo, ele está fazendo. Eu chegava em casa, eu tinha um guarda-roupa, 2 espelhinhos, a cama de herança, e eu tinha um fogão de asa que o pai do pastor Márcio me deu. Eu reformei na feira porque eu gosto de coisa arrumada. E tinha lá em casa. Eu passava todos os dias 3, 4 horas ensaiando na frente do espelho. Olá, querida, seja bem-vinda às lojas Novo Mundo. E aí eu ficava: não deu certo, acho que o timbre da voz ficou ruim. E se eu fizer de cá: olá, querida, seja bem-vinda às lojas Novo Mundo. O que é que você veio ver hoje? Aí eu: não deu certo, deu certo. Só que na hora que eu ia praticar, eu ainda tinha bloqueios. Minha mente travava, eu ficava com vergonha. A Gi sabe disso. Quando a gente saía com os amigos dela, a gente sentava numa mesa, ela ficava nervosa comigo, pastor Rodrigo, porque todo mundo falava a noite inteira. Eu entrava calado, baixava a cabeça e não falava uma palavra. Na igreja eu não falava uma palavra. E ela fala: tem algum problema, o que está acontecendo? Você não fala nada. Eles perguntam as coisas, você só fala: aham. E eu me lembro que eu tentava praticar e não conseguia. E um dia eu chorei e falei: Espírito Santo, eu não sei vender. O cara estava certo lá. Ele disse que eu sirvo para qualquer coisa, mas não sirvo para vender. O Espírito Santo falou assim: filho, se esforce um pouco mais.
E eu sei que é isso que o Espírito Santo está falando para muita gente aqui. Talvez você deu errado 20 anos e você não suporta mais. E o Espírito Santo está falando, se esforce um pouco mais, porque o tempo de Moisés passou e agora é o tempo de Josué. Olha aqui, eu comecei a me esforçar. E eu falei assim, Espírito Santo, eu vou atender igualzinho ele. E eu comecei a atender igualzinho ele fazia. Olá, querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Ele tinha uma bolsinha da Consul. Eu dei um jeito de arrumar uma igual. Aí ele ficou nervoso. Até o jeito dele colocar a caneta Bic para fora, eu pus igualzinho. Falei, não, tem que ser igual, igual. Sabe o que aconteceu? No terceiro mês, que era o mês da minha demissão, de 13, 14 vendedores, eu fiquei em terceiro lugar. Você pode aplaudir o Senhor? Terceiro lugar. Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a acreditar como nunca que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma ilustração. Então eu falei, se o Espírito Santo ensina a gente a se mover, eu vou fazer como Davi. A cada 6 passos eu vou consultar o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está no futuro, eu estou no presente, Ele sabe todas as coisas, eu não sei, não faz sentido eu caminhar sozinho. Eu preciso confiar minha vida inteira na pessoa do... Você sabe por que o símbolo da Fortes em Cristo é uma espada com cara de cruz? Porque nessa casa nós confiamos no Espírito, e não está ligado àquilo que gostamos de fazer, mas àquilo que Ele gosta. Talvez a tua vida está toda arrebentada porque você está fazendo as coisas até aqui do jeito que te agrada. E o Espírito Santo está falando assim, ó, o que eu vou pedir para você fazer, não tem lógica, mas é o que vai dar certo. E você, não, mas eu fiz 20 anos, durante anos deu certo desse jeito. Mas o Espírito Santo falando, mas a partir de agora eu estou no futuro e estou te dizendo, não vai dar certo mais, então faça do meu... Você está comigo aqui? Escute que eu preciso avançar agora. Sabe o que aconteceu? Eu entendi que para ser bem sucedido eu precisava me esforçar, mas eu precisava ter sensibilidade para ouvir a voz do... Meus filhos perguntaram para mim, por que desde quando eu nasci o Senhor jejua? E eu falei para eles, não é porque eu vou ficar mais espiritual, é porque eu preciso estar sensível para ouvir a voz de... Jejum está ligado à sensibilidade. Ó, jejum trabalha o corpo, oração trabalha a alma, as emoções. É por isso que tem tanta gente que jejua e é atribulado, porque não ora. Quer ficar organizado emocionalmente? Sim ou não? Está faltando oração. Oração trabalha as emoções, enquanto o jejum trabalha o corpo. Essa você não sabia. Escute. Com 3 meses depois, o Jorge me chamou o UFC dentro da loja, porque eu fiquei em primeiro lugar. Escute, primeiro lugar, me tornei, eu falo isso humildemente, o melhor vendedor do Brasil. Nessa brincadeira, eu comecei a perceber que quando você confia no Espírito Santo, não existe mais limite. O seu coração só precisa estar no lugar. Vai talvez aqui o princípio mais importante da manhã. Se você quiser continuar crescendo, quando Deus começar a te tirar do pasto, permaneça no palácio com o coração do pasto. Por que tem gente que sobe 3 degraus e volta para o primeiro? Porque quando chegou no 3º degrau, perdeu o coração do pasto. E Deus está dizendo, se manter o coração do pasto no palácio, não para de crescer. Você está comigo aqui? Pode aplaudir o Senhor, vai. Ó. Me dá, por favor, mais 10 minutos. Escute. Aquele dia eu falei, Deus, eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Mas a partir de agora não está ligado a mim. Davi disse, o que é que eu ganho se eu derrubar o... Mas no coração de Davi,
ele queria recompensa, mas ele estava preocupado com a desonra que o gigante estava provocando no exército do Deus. E eu entendi a chave. Cada degrau que eu subisse, eu ia ficar satisfeito, mas eu ia devolver a glória para quem me colocou lá. Eu comecei a trabalhar como vendedor. Fui promovido a vendedor encarregado. Depois fui promovido a gerente de loja. Eu entrei ganhando 143 e nessa época eu já estava ganhando 5.000 e alguma coisa. Só que eu pus um negócio na cabeça, eu queria ser diretor. Eu queria ser o quê? Só que naquela época não tinha diretor com menos de 50 anos, eu tinha 23. Foi quando eu chamei a Gi e falei assim, eu vou pedir demissão. Não aguento mais não, eu quero ser diretor e todo mundo acha que eu não posso ser diretor. Porque eu já estava vivendo outro extremo, eu comecei a acreditar tanto no poder de Deus que eu falei assim, não tem limite. Eu quero ser diretor, quero ser diretor, quero ser diretor. E quando eu percebi que existia uma possibilidade, sabe o que eu fiz? Você vai ter que fazer coisas que ninguém está disposto a fazer. Eu peguei as minhas férias, fui para Palmas, ela lembra? Nas minhas férias, fiz um estudo de viabilidade econômica financeira para levar a Novo Mundo para o Tocantins. Quem me pediu? Ninguém. Pagando do meu bolso, comendo do meu bolso. Entrei dentro do Armazém Paraíba, fiz um estudo de localização. Lembro que eu fiz aquele estudo ali, de armazenamento. 112 páginas. Levei para o meu professor, eu estava cursando administração de empresa. Por quê? Porque no tempo da espera, para viver o que Deus falou, você precisa comunicar que você acredita. O problema do cristianismo é que a gente se tornou religioso demais. Aí você olha para o ímpio, o cara está pronto para quebrar de segunda a sexta, é inglês, é isso e aquilo. E o cara cuidando do corpo, na igreja assim. Começou a malhar. Porque ofende. Quando você vê alguém cuidando de si. Fazendo inglês para quê? Porque eu entendi que a palavra que Deus me deu, eu comunico que eu acredito fazendo alguma coisa. Aí eu comecei a fazer, e minha esposa está aqui. Foram mais de 500 cursos. Me tornei especialista em gente, especialista em varejo, fiz teologia e fiz administração de empresa. E fiz mais de 500 cursos, tudo que existia. Eu falei, eu vou fazer. Por quê? Porque eu entendi uma verdade. Se você quiser viver em lugares altos, você vai ter que fazer a tua parte. Porque Deus não está disposto a ser envergonhado no seu despreparo. Eu vou repetir. Deus não está disposto a ser envergonhado no seu despreparo. E na igreja está cheio de gente assim, eu sou cheio de fé, eu sou cheio de fé. Aí Deus pega um homem cheio de fé, coloca lá no topo, e quando chega lá ele fala, Espírito Santo, o que eu faço? Por quê? Pastor, mas Deus fez isso com muita gente. Olha na Bíblia, não é a regra, é a exceção. Se você quiser um milagre pela via da exceção, continue aí. Agora, se você quiser viver algo exponencial, dá uma olhada na diferença do apostólico de Pedro para o apostólico de Paulo. Paulo passou 13 anos se preparando para poder viver o apostolado. Pedro saiu da pescaria e foi exercer. Dá uma olhada nos frutos de Paulo e nos frutos de Pedro. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Eu estou dizendo que se você se preparar, Deus pode te levar mais longe. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Escute, estou avançando para o final. Para finalizar, pedi demissão do Novo Mundo. Todo mundo pensou que eu tinha tido um problema, porque o meu projeto, eu apresentei para a diretoria, e o meu projeto foi roubado. Foi roubado, literalmente. E eu vi aquilo como a mão de Deus. E eu saí do Novo Mundo, depois de 5 anos e 10 meses, e fui para outra rede de loja. Chegando naquela outra rede de loja, eu fui trabalhar na gerência. Vou resumir bem rápido. Eu acho que é a segunda vez que eu falo sobre isso, mas escute. Não tenha aqui nenhuma intenção de falar alguma coisa sobre mim. Eu só falo sobre esse assunto quando Deus manda.
Não gosto muito de falar. Mas escute, entrei numa loja que estava faturando 170 mil. Quanto? Quando eu cheguei lá, eu entendi o que vira chave. Os empresários, prestem atenção. O que vira chave é a mordomia. É o quê? Mordomia é entender que você é administrador de algo, de alguém, e que você precisa prestar conta para Deus. Tem hora que Deus visita o empresário e fala assim: é para dar o carro. Sabe o que ele faz? O carro é meu. Deus fala: a medida é minha. Aí não sai do lugar, não sabe por quê. Porque se eu sou administrador dos bens de terceiro, os bens não são meus. Eu falei aqui, uma BMW que eu vendi, não falei para aparecer. Eu já tinha consagrado para entregar ela no altar. Só que o Senhor falou: não é para entregar. E Deus sabia que eu não podia entregar aquele carro aqui. Mas eu tinha consagrado para entregar. Porque mordomia é entender que eu administro aquilo que não é meu. Aí sabe o que acontece? Eu cheguei dentro de uma loja que vendia 170 mil. E eu fui estabelecer um altar. Estabeleci o quê? Altar é lugar que eu dedico para Deus. É lugar que eu dedico para quem? Tua casa tem que ser um altar, ela não vai parar de prosperar. Tua empresa tem que ser um altar, ela não vai parar de prosperar. Tua vida precisa ser um altar, para não parar de prosperar. Quem está aqui? Levantei um altar, a mesma loja, 3 meses, 1,4 milhão sendo faturado. 1,4 milhão. O dono da empresa, o presidente, pegou o jato para me conhecer. Era um garoto. Porque ele pensou: o que é a mandinga que esse menino está fazendo lá dentro? Fui para o Buriti Shopping, minha última loja que eu gerenciei. Tinha gente roubando, ninguém queria ir para lá. Vendia 680 mil a loja aqui do Buriti. E aí eu falei: Deus, me dá uma estratégia, porque eu preciso ser diretor dessa empresa. Como que eu faço para parar a empresa? O Senhor falou assim: você precisa vender como ninguém nunca vendeu. E as pessoas vão parar aqui, não vai ter jeito de segurar. E eu me lembro que eu pedi ao Senhor um número. Eu falei: Deus, me dá 4 milhões. A loja vende 680 mil. E eu levantei um altar e falei assim: enquanto essa loja não vender 4 milhões, nós não vamos parar de fazer culto. As pessoas chegavam na loja, eu abria e fechava, o cabelo estava desse tamanho, porque não tinha tempo para cortar. Porque eu falei: vou fazer um culto aqui dentro. Enquanto Deus não descer aqui, nós não vamos parar. Todo dia de manhã culto, todo dia à tarde culto. De manhã culto, à tarde culto. De manhã culto, à tarde culto. Eu falei: ninguém vai questionar, porque o resultado vai acontecer. E ninguém questiona quando dá fruto, irmãos. A verdade é essa. 1 ano que eu fiquei nessa loja, o último resultado da loja foi quanto? 4 milhões. A loja vendia 300 mil de serviço e 4 milhões de venda. Não tinha jeito, eu era novo demais para a diretoria, só que a empresa não suportou a pressão. Porque quando Deus quer fazer algo, Deus cria normas para te beneficiar. Deus trabalha dentro de uma estação que você não vai conseguir compreender. Se ainda não aconteceu, é porque Deus ainda não percebeu que está na hora. Porque para Deus nada é o quê? Finalizo aqui. A diretoria de RH, eu fui indicado à diretoria. Ela olhou e falou o seguinte: é novo demais, com a pouca idade, tem pouca maturidade, não pode participar do processo seletivo para assumir 2 estados que eu assumiria. Então eu passei um e-mail para a empresa inteira e falei: então a partir de hoje eu me demito, que eu não trabalho na empresa se não for para poder viver o que Deus falou comigo. A empresa parou, os diretores vieram em Goiânia, aquela coisa toda. Eu falei assim: se não for para mim ter uma oportunidade, eu não quero. Aí eu lembrei, por que no tempo da espera é importante se preparar. A diretora disse assim: ele vai fazer a prova, mas eu vou abrir diretores experientes do mercado para fazer a prova com ele. Vai concorrer com ele. Eu era um garoto concorrendo à vaga com homens formados de 50 anos. Só que no tempo da espera eu estava O problema é que no tempo da espera você está assistindo série. O problema é que no tempo da espera você está vivendo na plantação como se estivesse vivendo na colheita.
E Deus não pode, não é porque Ele não quer, é porque vai contra a palavra dEle. Ele não pode fazer coisas que você deveria fazer. Quem está comigo aqui? Escute. Fiz prova, passei em primeiro lugar, fui promovido, me mudei para Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu fui para o Rio de Janeiro, mudei para o Rio, me mudei para alguns lugares junto com a minha esposa. Escute o que eu vou dizer aqui. A última chave. Quando eu assumi o Rio de Janeiro, tinha 86 lojas. Gigantesco. Eu estava achando que quem estava fazendo era quem? Porque eu me tornei bom demais para perceber que estava ligado ao céu e não a mim. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, cheguei o carinha lá no Rio de Janeiro. Centro de distribuição gigante. Trocentos funcionários, só gerente lá tinha quase 100. E aí eu cheguei lá e eu já estava me sentindo especial. Quem aqui já se sentiu especial de verdade? Eu já me senti. Até o meu jeito de andar mudou, irmãos. Eu já não andava mais igual o Jorge, porque eu era o próprio Jorge. E aí eu cheguei lá, cheio de segurança. Na primeira reunião que eu fiz no Rio de Janeiro, eu percebi, Marcos, que o Espírito foi embora. Eu estava numa reunião motivacional, Deus tinha me dado graça. Quando eu perguntei, quem é comigo que nós vamos virar o Rio de Janeiro? Fez um silêncio. O silêncio da morte. E ninguém falou nada. Eu falei, está errado aí. Sabe o que aconteceu com o Rio de Janeiro? Pior vergonha do Brasil, um mês. Todo mundo dizendo, vai explodir o Rio de Janeiro. Pior vergonha do Brasil. Segundo mês, vai explodir. Nada acontecia. No segundo mês, eu já estava chorando. Aonde eu parava o carro e falava, Deus só me abandonou. E eu falei, não, eu estou no mesmo lugar. Seu coração saiu do lugar. Ele disse, Deus me abandonou. Eu lembro que tinha, a única igreja que tinha perto do meu escritório, é a Congregação Cristã do Brasil. Nunca levei tanto beijo. Eu entrava lá, o ósculo santo. Falei, meu Deus, nunca tinha passado por aquilo. O irmão me abraçou, já me deu um beijo. Eu falei, calma, irmão, pelo amor de Deus. E eu me lembro que eu ia para lá para orar. Eu ajoelhava e falava, Deus, o que está acontecendo? Deus, só saiu daqui. O que está acontecendo? Escute o que eu estou dizendo aqui. Pode ser a chave para alguns aqui. Eu comecei a achar que tudo que eu tinha construído, eu estava colhendo o resultado daquilo, mas não era. Porque tinha gente muito melhor do que eu que não tinha chegado lá. Eu estava anulando o poder do Espírito Santo na minha colheita. E o problema de muita gente é que na hora da colheita começa a anular o poder do Espírito Santo. Ontem o empresário me ligou e eu falei para ele, presta atenção. Se você anular o poder do Espírito Santo na tua colheita, ele sair daí, em 6 meses, você não tem ideia da desgraça que você pode estar vivendo. Então comecei a chorar, reposicionei o meu coração. Comecei a trabalhar, bati carro, fiquei sem cabeça. Montei 21 lojas no Rio de Janeiro em um ano. Sofri, só que de repente, eu gosto dessa palavra, o Espírito começou a se mover. Porque quando você coloca o coração no lugar certo, o Espírito desce. Tudo que Deus quer é que você não usurpe a glória que é. É por isso que quando essa casa nasceu, ninguém nunca me viu entrar aqui e falar, foi eu. Porque no Rio de Janeiro, Deus me treinou a entender que tudo está ligado à pessoa do Espírito Santo. O que vai acontecer na tua vida nos próximos dias está ligado ao poder do Espírito Santo que se manifesta através de você. Quem está pegando essa palavra, diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Escute. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor.
Preste atenção aqui. Me tornei o regional com o maior resultado do Brasil. Ocupei a função por 12 anos. Durante esse período eu abri um escritório de mentoria aqui em Goiânia, uma loja de eletrodoméstico. Inclusive eu era o garoto propaganda. Olho para trás, meu Deus. Uma distribuidora de móveis e 2 lojas de colchões. Por que eu estou te dizendo isso? Não quero, longe de mim, achar que tem a ver alguma coisa comigo. Você não tem ideia do que Deus pode fazer se você colocar tua vida na mão dele. Você não tem ideia. Odégio, professor, Espírito Santo. Convite nessa manhã é: eu quero pegar na tua mão e eu quero te levar a viver uma vida de prosperidade e paz. Uma vida de... Quantos querem viver prosperidade e paz? Você não tem noção. Deus está nos levando para um tempo de prosperidade e paz. Você crê nisso? Fiquei 12 anos. Um dia o Espírito Santo, no meu melhor momento, eu já estava cobrindo férias da diretoria nacional por 2 anos consecutivos. Estava me preparando para subir o último degrau. O Espírito Santo falou assim: filho, acabou. É tempo de voltar para Goiânia e viver o ministério. Foi quando a gente patenteou a Fortes em Cristo. É uma história para outro tempo, mas para você entender que quando você faz algo que está ligado ao Espírito Santo, tem que ser do jeito dele, não do teu. Se você entender essa palavra aqui: eu sou empreendedor, eu sou pai de família, eu sou pastor, eu sou isso aqui, não importa o que você faz. Se você quiser viver seus melhores dias, e eu não estou dizendo o ano que vem, porque o Odégio não precisa de 1 ano para mudar a tua sorte. Eu estou dizendo, se você quiser viver os melhores dias a partir de já, de agora, você só precisa permitir que o Espírito Santo governe tudo. Governe o quê? Ele quer governar tudo. Quantos querem selar essa palavra tomando a ceia? Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Eu não estou dizendo isso aqui para parecer, mas Deus trocou meu cérebro. Como que alguém que não sabia vender se tornou um vendedor numa companhia de 20 mil funcionários? Como que alguém que não sabia vender se tornou o melhor gerente do Brasil? Meu último salário foi 17 mil há 10 anos atrás, como gerente de loja do Buriti. Como que alguém conseguiu fazer isso, abrir empresas, trabalhar treinando? Não tem a ver comigo, irmãos, tem a ver com o professor, o Espírito Santo. Pastor, eu já estou vivendo algo muito lindo. Você quer viver algo maior? Quantos querem viver algo maior? Eu quero viver algo maior. Você precisa entregar a tua vida na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo para mim é só domingo na igreja. Você nunca vai viver o que Ele tem para você se Ele não for teu amigo. Você sabia que até para dar dinheiro no sinal eu consulto o Odégio? Espírito Santo, dinheiro é teu, posso dar? Espírito Santo está passando dificuldade aqui. Comida, eu não tenho que consultar o Espírito Santo. Mas para fazer algo a mais, o dinheiro é teu, eu posso investir nessa pessoa? Espírito Santo, meu vizinho está com a conta atrasada, ele não tem dinheiro, eu posso pagar? Por quê? Porque tudo está ligado a Ele. E quando eu entrego a minha vida para Ele, Ele não vai ter limite em investir em alguém que sabe que pode contar. Se Deus pode contar com você, se prepare para viver seus melhores dias. Espírito Santo, abençoamos o cálice e declaramos pelo poder de Deus que nós vamos agora selar esta palavra. Um novo tempo mental virá sobre você. Eu quero profetizar como Deus mudou a minha vida. Eu não conseguia decorar uma frase. Eu não estou dizendo isso para te impressionar. Eu sei mais de 1000 versículos da palavra de cor. Sabe por quê? Porque quando o Espírito entra na jogada, tudo muda, tudo muda, tudo muda.
E Deus está dizendo: eu quero mudar a tua mente. Eu quero visitar a tua mente para mudar as tuas ações, para transformar os teus resultados. Esta é uma manhã de glória, esta é uma manhã de ativação, esta é uma manhã que o Espírito Santo vai mudar histórias neste lugar.